A gente já falou de várias etapas, né, do planejamento estratégico, gerencial, planejamento operacional, falamos sobre implementação, a direção, organização, e agora vamos falar sobre métodos de controle, para ver se o que foi planejado está sendo executado de forma a atingir os objetivos e metas da empresa e cumprir a missão da empresa. Então, qual é a função do controle? Aqui está bem claro, é devolver as informações ao planejamento. A gente já viu um esqueminha lá atrás, né, umas 2 aulas atrás, qual seria a função do controle, né, se está sendo executado está de acordo com o planejado, se não, se existe a resposta, implementa, se não tem, volta para o planejamento, né. Então, de maneira que o ciclo, aquele ciclo que a gente viu no esquema, tenha continuidade. Verificar se as informações estão sendo desempenhadas corretamente, ou seja, se as tarefas estão sendo desempenhadas corretamente, de acordo com o que foi planejado, e permite que se identifique erros, principalmente quando a gente está falando sobre controle em relação à parte operacional do projeto, antes que eles comprometam as demais funções da produção. Então, aqui nós temos um exemplo bem simples do que seria um controle, né? Estabelecer primeiro um padrão, então aqui um exemplo para a agricultura, que poderia servir também para a produção de pastagens, né, dentro de uma produção agropecuária. Um conjunto de trator-plantadeira rende 2 hectares por hora, né, e 10 hectares foram plantados em 6 horas. Esperava-se, então, que nesse período houvessem sido plantados 12 hectares. Então, o tempo foi superior a 20% do esperado. Precisa fazer uma ação corretiva. E, primeiro, identificar o que houve. O atraso, nesse caso, foi em função de quebra constante da corrente motriz do condutor de adubo. O pessoal que já fez mecanização lá já sabe o que é isso. Solução, substituição da corrente. Então, uma coisa bem simples aqui, mas só para explicar para vocês o que é estabelecer um padrão, e esse padrão serve para todos os processos produtivos dentro da empresa. Primeiro estabelece um padrão, para depois poder fazer um controle. Então, isso aqui seria um controle a nível operacional, mas não é só a nível operacional que se faz o controle, obviamente. Eles também é feito a nível estratégico e no nível intermediário ou gerencial, também chamado de tático. Eu, particularmente, não uso esse termo, mas vocês vão encontrar na literatura tático também. No estratégico, então, esse aqui avalia o desempenho global da empresa, né? É possível avaliar através de relatórios contábeis. Esses relatórios, eles costumam ser trimestrais, tá ok? Trimestrais. Depois tem o balanço anual. Avaliar também o controle de lucros e perdas e análise sobre investimento. No nível intermediário, então, a avaliação de cada divisão da empresa, se for feito se for subdivisão por divisões, ou por departamento, se for o caso, ou centro de custos, que é o mais comum quando se fala em empresas de produção agropecuária. Então, você já sabe o que é centro de custos, a gente não precisa entrar nesse detalhamento. E, por fim, operacional, já dei um exemplo anteriormente, aquele nível mais superficial, é o nível mais a campo da empresa, o chão de fábrica, que se diz, né, onde dá cada tarefa uma visão de curto prazo. Então, isso aqui é aquela atividade diária ou semanal que é preciso corrigir antes que se faça todo o comprometimento do processo de produção da empresa e possa levar ao nível de prejuízo ou ponto de fechamento. O controle a nível estratégico, como a gente falou anteriormente, né, que é o mais global, ele pode ser feito por contabilidade, na parte contábil, partida dobrada ou partida simplificada, controle de pessoal, controle de almoxarifado e também controle de custos de produção.
A contabilidade ela vai determinar as transformações resultantes da administração em determinado período de tempo. E essa transformação é em razão do patrimônio da empresa. E essas transformações são observadas inicialmente a cada trimestre e, por fim, no final do ano. Em via de regra, nós temos o balanço anual concretizado em abril de cada ano, né? É o prazo que as empresas normalmente fecham o seu balanço do ano anterior, e em abril também a gente já tem o balanço, o relatório trimestral dos meses de janeiro, fevereiro e março. Qual é a desvantagem? Não são considerados custo de oportunidade, mas seu resultado permite, por sua vez, comparar os resultados com os custos de oportunidade. A contabilidade ela pode ser partida dobrada, e na contabilidade por partida simples, nós podemos sim, aí como não é algo oficial, nós podemos sim fazer uma avaliação em razão dos custos de oportunidade, inserindo o custo de oportunidade dentro da partida simples. Não é comum, mas a gente pode fazer, e a gente fez nesse projeto de orçamentação, mas quando você vai extrair ali o VPL, taxa interna de retorno, payback e o benefício-custo, você obrigatoriamente tem que excluir o custo de oportunidade para poder fazer aquela comparação, né, que a gente já discutiu na aula que nós falamos sobre análise econômica. Contabilidade por partida dobrada é a mais comum de todas, principalmente em empresas jurídicas, né? Vocês não vão ver contabilidade de partida dobrada em pessoa física, salvo alguma exceção, mas ela é regra e obrigatória para a pessoa jurídica, nos seus relatórios contábeis. Então, ela é muito utilizada por empresas urbanas e rurais e obrigatoriamente para pessoas jurídicas. Tem como vantagem a interpretação e análise dos dados registrados, elas são fáceis de interpretação, a gente vai ver um modelo simplificado logo a seguir. Ela é mais adequada para empresas que praticam um grande número de transações, uma vez que aglomera essas transações em uma redução, em um número de contas reduzidos na hora de fazer essa prestação de valores. E tem como desvantagem a necessidade de pessoal especializado em contabilidade. É uma desvantagem em termos, porque no fim é uma vantagem, né? Na real é uma vantagem trabalhar com pessoas capacitadas. O sistema de partida dobrada é obrigatório sempre ter uma conta vendedora, que são os ativos, e uma conta compradora, que são os passivos da empresa, e o resultado da diferença entre a conta vendedora e a conta compradora tem que ser igual a zero. Se for diferente de zero, o cálculo está errado. Então, a gente consegue identificar de forma bem simples se está correto ou não o cálculo. Se for diferente de zero, o cálculo está errado. Então, como eu falei anteriormente, se faz o relatório ou balanço trimestral e anual, e a empresa faz balancetes mensais. Mas o balanço trimestral, ele é obrigatório. Esse balancete mensal não seria mais para um controle da empresa, mas o balanço trimestral é obrigatório para a declaração do imposto de renda e recolhimento de impostos, como contribuição social sobre lucro líquido. Então, esses dois impostos aqui, principalmente. Como eu falei anteriormente, uma conta vendedora como ativos e outra conta compradora como passivos. Os ativos são os bens e direitos da empresa, né, expressos de forma monetária, e pode ser o dinheiro em caixa, máquinas e equipamentos, dinheiro que a empresa tem para receber, produtos em estoque, ações de outras empresas, dinheiro que a empresa tem no banco, ou outros tipos de ativos que podem ser liquidados, ou seja, podem ser vendidos, que pertencem à empresa. E os passivos são os direitos de terceiros com a empresa, ou seja, para quem a empresa deve. Então, são financiamentos, caso ela tenha tomado empréstimos, são os salários que ela vai pagar ao longo do ano. Então, quando a gente faz a projeção no mês de janeiro de um ano, nós temos lá uma folha projetada de R$100 mil para o ano de 2021. Então, essa é uma dívida que a empresa tem para com seus colaboradores para o ano de 2021. Suas promissórias, né, os fornecedores que ela precisa pagar
E tem um outro também que aparece aqui, que é o sócio ou proprietário da empresa. Que é para quem ela deve o seu patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É a diferença, vocês já viram antes, né? É a diferença dos ativos menos os passivos. Então, se uma empresa tem R$ 1 milhão de ativos, R$ 1 milhão de ativos e 600 mil de passivos, ela tem um patrimônio líquido de 400 mil. Aí vocês vão dizer, professor, meu senhor disse que a conta tinha que fechar igual a zero. Exatamente. Só que aqui está dando 400 mil. Então, como é que a gente faz para fechar igual a zero? Lança esses 400 mil do patrimônio líquido como dívida ou como um passivo da empresa para com os seus sócios ou proprietários. Então, se a gente lançar esses 400 mil aqui, nós vamos ter um resultado igual a zero. E aí a conta fecha como deve ser. Então, aqui está o que eu acabei de falar. Do balanço se extrai patrimônio líquido da empresa, que está diretamente relacionado à saúde financeira, né? Quanto maior, mais saudável a empresa. Ele se encontra no passivo porque representa uma obrigação da empresa com os seus donos, sócios ou proprietários. A empresa pode acumular lucros que depois são incorporados ao patrimônio da empresa. As empresas sociedade anônima, toda empresa sociedade anônima, pela legislação brasileira, precisa repassar, no mínimo, 25% do seu lucro para os seus sócios ou acionistas. R$ 25% do seu lucro. Os outros 75% são incorporados ao patrimônio líquido da empresa e passam a ser um passivo da empresa para com os seus sócios ou acionistas. Certo? Então, 25% é obrigatório. Nos Estados Unidos não existe essa obrigação, então a empresa pode lançar 100% do seu lucro, pode lançar 100% do seu lucro como patrimônio líquido, e isso é incorporado, então a empresa ela pode utilizar esse dinheiro para investir, todo esse recurso para investir. Uma empresa, então, que lucrou, no Brasil, uma empresa que lucrou R$ 1 milhão, ela precisa dividir entre os seus acionistas R$ 250 mil. Os outros 750 mil, isso é o valor mínimo, tá? Os outros 750 mil, ela pode incorporar ao seu patrimônio líquido. Nos Estados Unidos, isso aqui Brasil, essa é a nossa lei. Nos Estados Unidos, eles podem pegar esse 1 milhão e lançar no patrimônio líquido. Agora, existe uma lei, está se discutindo uma lei de tributar, ou seja, cobrar imposto sobre esses dividendos. Isso aqui se chama dividendos. Os valores que são repassados aos sócios e acionistas, participação dos proventos, dos lucros, né, dos proventos que são repassados aos acionistas, são chamados de dividendos. Esses dividendos hoje no Brasil são isentos, porque no Brasil vocês viram que uma empresa paga 15% de imposto até R$ 20 mil de lucro, mais 9% de contribuição social sobre lucro líquido, mais 25% de imposto de renda sobre o valor que passar de R$ 20 mil mensais. Então, o que está se discutindo? Em tributar este valor aqui, que é repassado aos acionistas, e reduzir aquele outro imposto. Provavelmente, essa lei que obriga a repassar um mínimo de 25% também vai ser revogada e a empresa vai poder
reter todo o dinheiro. E aí eu quero a opinião de vocês. Vocês acham que é melhor a empresa reter todo o dinheiro ou repassar uma parte para os acionistas? Qual a opinião de vocês? Exato, Cássio. E sabe o que os americanos fazem? Eles pegam o dinheiro e compram ações da própria empresa e isso valoriza as ações. Então, quem é investidor mesmo, né, que está ali entendendo que aquela empresa é uma empresa que tem futuro, quem é realmente investidor acaba sendo beneficiado. Eu sou favorável que mude a lei e que comece a tributar dividendos. Tomara que mude e reduza os impostos para a empresa, que hoje é um absurdo, e provavelmente é possível que, se reduzirem os impostos imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido das empresas, o custo de produção seja menor, existe uma oferta maior de bens de produção. O que acontece se houver uma oferta maior? Existe uma tendência dos preços se tornarem mais baixos e os bens ficarem mais acessíveis. Então, as empresas passem a vender mais, retendo o lucro, elas possam investir mais, possam ainda produzir ainda mais e reduzir com isso o custo dos bens, e os bens se tornaram cada vez mais acessíveis. Bom, vamos lá. Então, vamos ver a contabilidade. Esse aqui é um modelo muito simples, gente. É bem didático mesmo, só para vocês entenderem. Vocês, na prática, vão ver que ele não é assim. Mas só para vocês verem como se distribui e se classificam os ativos e passivos, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver aí, eu estou olhando o chat aqui, se tiver ruim a resolução, eu aumento um pouco mais o zoom aqui, tá? Aqui um balanço de partida dobrada, bem simplificado, tá? Então, aqui nós temos o disponível de uma empresa, tá? Que são ações de outra empresa, dentro dos seus ativos. São 200 mil, mais 30 mil que ela tem no seu caixa, mais 150 mil em depósitos em banco. Total, 380 mil. Então, disponível, 380 mil, nesses 3 itens. Realizável, contas a receber, 130 mil. Bovinos, 600 mil, bovinos em estoque, né? Estoques de soja, 300 mil. Então, somando esses 3 aqui, 1 milhão e 30 mil reais. O terceiro item dos ativos é o imobilizado. Terras e benfeitorias, 2 milhões e 700 mil. Máquinas e equipamentos, 560 mil. Total desses 2 itens do imobilizado, 3 milhões e 260 mil. Vejam só, eu vou diminuir um pouquinho o zoom aqui para vocês enxergarem os 3. Disponível, realizável e imobilizado. O que diferencia esses 3 itens? Por que eles estão separados desta forma? Por causa da sua liquidez, né? Aqui nós temos capital de liquidez imediata, né? Dinheiro em caixa tem liquidez imediata. Ações de outras empresas em liquidez de dia seguinte, D+1, né? Você vende hoje, amanhã o dinheiro está na conta. O dinheiro do banco é o tempo de fazer o TED, né? Se for até às 17 horas. Realizável, contas a receber, então na liquidação da conta. Bovinos, 28 dias até a venda, em média, né? Estoques de soja. Soja costuma ser D+3, né? O que é D+3? É o dia da venda mais 3 dias úteis. E o imobilizado é aquele que a gente tem maior dificuldade de vender, não sabe quando vai ser vendido, então a liquidez é menor. Quanto maior a liquidez, mais disponível é o bem, o capital, né? Então, o total aqui de 4 milhões e 670 mil reais. O capital circulante está aqui. Ó, dinheiro em caixa, banco, tudo isso aqui pode virar capital circulante. Ó, ele pode vender as ações e colocar como capital circulante. Essas contas a receber aqui pode ser uma venda de milho que ele tem para receber, faz parte do capital circulante, do ativo circulante. Estoques de soja pode fazer parte do ativo circulante. Todos esses valores aqui podem fazer parte do ativo circulante, Alain. Todos esses bens aqui podem fazer parte do seu ativo circulante.
Os bovinos, não tanto, porque o bovino já não tem uma liquidez tão grande, né? Mas esses itens aqui, ó, esses 380 mil, essas contas a receber, mais estoques de soja aqui, pode fazer parte do seu ativo circulante. E vamos lá, os seus passivos. Então, os direitos com terceiros, né? Os deveres para com terceiros, perdão, os direitos de terceiros para com a empresa. Financiamento, 180 mil. Promissórias a pagar, 235. Salários a pagar, 120 mil. Impostos a pagar, 50 mil. Então, isso aqui que a empresa precisa pagar. Então, os seus passivos, o total de exigível, ou seja, é realmente necessário pagar 585 mil. Então, a diferença entre um e outro dá quanto? Diferença deste para este aqui. O que vocês acham? Aqui nós temos, então, ó, a diferença dos ativos para os passivos, né? 4.085 mil reais. Deste valor, 750 mil foram retidos, tá? Serão repassados aos proprietários da empresa, e 3.335 mil serão incorporados ao patrimônio líquido. Então, se a gente for somar esses três valores aqui, esses dois valores aqui, perdão, vai dar os 4.085 mil, mais os 585 mil do passivo exigível, dá os 4.670.000, então fechou o valor da partida dobrada, o cálculo está correto. Então, repassando, 4.670.000 menos 585 mil, dá 4.085 mil. Deste valor, 750 mil foi retido como proventos, lucros retidos. O restante, 3.335 mil, é o patrimônio líquido da empresa, então 4.670.000 reais. Proventos são os dividendos. Vou escrever aqui embaixo, ó. Proventos são os dividendos. E juros sobre capital próprio. O que é juros sobre capital próprio? A empresa pega lá, teve um lucro de 1 milhão. Tá? Aí ela separa 200 mil reais. Tá? Separa 200 mil e repassa aos seus acionistas como juros sobre capital próprio. Então, sobre esse valor, ela vai recolher imposto antes de repassar. Mas este valor, quando repassado, diminui daquele 1 milhão e fica um lucro de 800 mil. Agora ela vai pagar imposto só sobre 800 mil, não mais sobre 1 milhão. E desses 800 mil, ela vai recolher 25% de dividendos para ser repassado para os acionistas. Todo o dinheiro que a empresa repassa para os seus acionistas como participação nos ganhos são os proventos. Mas tem anos que a empresa não tem lucro, então ela não tem como repassar dividendos. Mesmo assim, ela tem capital em caixa e quer repassar parte desse dinheiro para os seus acionistas, como faz a Klabin. Mesmo quando tem prejuízo, ela repassa participação, repassa dinheiro para os seus acionistas. Então, é chamado de proventos. Tanto os dividendos, que é participação nos lucros, como os juros sobre o capital próprio, que é dinheiro que a empresa repassa aos acionistas, como se estivesse pagando juros pelo capital que o acionista tem dentro da empresa. Contabilidade por partida simples. Ela é não oficial, ela serve como um parâmetro para o gestor ver de uma forma mais simples, né, os
os resultados da empresa. Uma das formas de fazer isso através de orçamentação, que é aquela planilha que eu passei para vocês, né, que é uma planilha de orçamentação, onde vocês conseguem extrair ponto de equilíbrio, TIR, payback, valor-benefício, benefício-custo, VPL, né? Embora vocês possam ver VPL, tá, esses outros na partida dobrada, mas partida simples é mais fácil de observar. Então, ela é feita por centro de custos, como vocês estão fazendo. Uma das vantagens é que permite observar, a partir de um conjunto de conhecimentos técnicos úteis para o planejamento e controle das atividades produtivas, uma vez que você consegue visualizar de forma independente cada centro de custos. Como é que se começa a fazer uma contabilidade por partida simples, através dessa orçamentação? Inventário, registro de despesas, investimentos, custos fixos, custos variáveis, né? Depois vai para registro de receitas e também pode-se fazer o resultado do exercício quando a gente tem lá o lucro, vai avaliar o lucro da empresa. O que é o inventário? Então, já disse antes que é o primeiro passo, né, para você começar uma contabilidade. Se levanta todos os bens da empresa, terra ou imóveis de maneira geral, né, que tem gente que vai fazer empresa urbana. Quando a gente fala terra, a gente está falando em imóveis de maneira em geral, né, que é o fator de produção aqui, tá? Benfeitorias são aquelas construções, gente. Benfeitorias, para quem não sabe ainda, são construções destinadas ao processo produtivo. Então, um curral, um silo, uma balança, um laboratório, são todos benfeitorias. Máquinas e equipamentos e produtos em estoque. Isso eu já falei para vocês também quando apresentei a planilha de orçamentação, que os itens utilizados em custos fixos, claro, nem mais uma atividade devem sofrer rateio. Como vocês estão trabalhando só em um centro de custo, para esse projeto, pelo menos eu imagino que estejam trabalhando só em um centro de custo, para esse projeto não será necessário fazer o rateio. Registro de despesas. Essas despesas são levantadas individualmente para cada centro de custos. Então, o ideal é para isso ter um quadro de despesas, né, para cada centro de custos e um registro de despesas administrativas que depois vai sofrer rateio, caso exista mais no centro de custos. Também despesas com equipamento e registros de investimento, para vocês poderem montar aquelas planilhas de VPL, taxa interna de retorno, payback, benefício-custo. O registro de receitas representa tudo que é vendido, transferido, isso a gente já falou em uma outra aula, ou consumido pela empresa. A gente falou isso quando falamos de receita primária e receita secundária. Transferido pode ser do centro de custo ao outro, né? Ou consumido pela própria empresa, você lança como se tivesse tido uma receita, isso para contabilidade de partida simples, né? Não na partida dobrada. Então, comercialização de grãos, de bovinos, prestação de serviços, animais abatidos para consumo por parte dos colaboradores, que ainda é uma prática comum em muitas empresas, principalmente empresas de menor porte, né? E transferências de animais para outras fazendas. Isso é uma prática bem comum em fazendas de produção pecuária, né? Existem algumas fazendas para cria e outras para engorda, então transfere de uma fazenda para outra e mantém o centro de custos da cria e o centro de custos da engorda. Quando faz a transferência da fazenda A, que é de cria, para a fazenda B, que é da engorda, simula uma venda, né? Embora essa venda não seja uma venda contábil, mas para poder identificar se esse centro de custos aqui está sendo rentável e comparar a rentabilidade deste centro de custos com este outro centro de custos aqui, para a gente ver qual que está tendo o melhor desempenho
e poder fazer equalizações se for necessário. E o resultado do exercício, isso aqui principalmente quando a gente tem que fazer ajuste de inventário em pecuária, que ele se torna mais importante, né? Às vezes a gente tem um ano que parece que não foi muito bom na pecuária, mas através da evolução do rebanho, pode ser que se tenha ganhos só em função disso, né? É um método de entrada e saída, muito semelhante ao que se faz com partida dobrada, né? Sua função é avaliar o lucro operacional, contábil e o lucro econômico de uma empresa. Ele permite observar a evolução da empresa de um ano para o outro. E o controle de almoxarifado de insumos, que é muito importante também, principalmente para empresas de maior porte, embora todos deveriam fazer, né? Saber o que a empresa tem de estoque, principalmente quando se trabalha com peças, farmácia veterinária, ração, né? Para que a empresa sempre tenha um controle, tenha um estoque mínimo e não fique carente de bens de utilização contínua, né? E, por fim, o controle de mão de obra. Depois eu vou mostrar na planilha para vocês. Alguns modelos bem simples, que inclusive tem no livro da Administração Rural do Araújo, que é o que eu utilizo nessa disciplina. O controle de mão de obra, o que ele visa é identificar os colaboradores em cada atividade, né, numa determinada semana do mês, né, ao longo de todos os meses, ver o seu desempenho e avaliar o custo de cada um daqueles colaboradores dentro do processo produtivo. Então, agora eu vou abrir a planilha para mostrar para vocês. Aqui o registro de despesas, uma despesa para um centro de custos de soja. Então, aqui as datas e quais foram as atividades que foram desenvolvidas. Horas trabalhadas no dia 12, que foi feita uma conservação e manutenção de um determinado bem, foram R$20, 12 reais de mão de obra e R$40 de combustível. Então, controle diário das despesas ao longo do mês, isso feito para cada centro de custos. Aqui, despesas gerais, que não se encaixam em nenhum centro de custos, também com levantamento diário. Registro de receitas, que são as vendas diárias, o seu valor, né, e qual foi a origem dessas receitas. Depois eu passo essa planilha para vocês também. Vocês não vão utilizar essa planilha no projeto, mas é bom para que vocês tenham para utilizar no futuro. Que despesas com equipamentos, então, neste caso aqui, um trator, né? Aqui seria como se fosse um diário do trator. No dia 12, então, foi utilizado 3 retentores, o valor de R$150, né? R$144 foram em peças, R$1 em frete, R$5 de mão de obra, que seria o tempo que o operador... Não é um fluxo de caixa, a gente já vai ver fluxo de caixa lá. Depois, o rolamento de roda, então todas as despesas aqui foram R$400 de despesa no dia 12, mais R$300 de despesa no dia 16. O registro de investimentos, então, quando foram feitas compras, aqui foi feita compra de um trator no dia 15, compra de touros no dia 18, né? E é classificado animais 30 mil, equipamentos 80 mil. Então, para cada mês ou para cada trimestre, se faz uma planilha como essa e no final do ano se faz o balanço anual. Isso aqui tudo dentro de contabilidade de partida simples, que depois pode, inclusive, facilitar para o contador fazer a contabilidade de partida dobrada. Essa planilha eu já mostrei para vocês numa outra aula, né? Só vou repetir, então, o que a gente já viu. Nós tínhamos, no final de 2018, o inventário de bovinos, né, com esses animais aqui, num subtotal de 44 mil. Com a evolução do rebanho, aumentou o número de animais. Então, nós temos um novo valor, de 44 mil passou para 51. Então, houve um aumento no inventário de R$7 mil. Então, o total antes era de 51, agora
perdão, o total agora é de 51, antes era 44, com a diferença do 7, então deu o 51, então estamos com o valor correto. Então, as receitas agora para a agricultura, 120 mil, despesa 90 mil, isso aqui seria o nosso lucro operacional do exercício, de 30 mil para a agricultura. Pecuária teve uma receita de 43, uma despesa de 26, e um aumento de inventário de 7 mil. Então, 170 mil de receita, frente a uma despesa de 116 mil, um lucro operacional de 54 mil no exercício. Né? Considerando que aqui não foi um lucro real, foi apenas um aumento no inventário. Então, por isso que isso aqui é uma contabilidade a partida simples, ela não vai com uma prestação de conta para a Receita, para o fisco, para que não se pague imposto sobre um valor que não deveria se pagar, né, porque é só aumento de inventário. As despesas gerais foram de 9.200, né, outras despesas, aqui não foi colocada depreciação, porque é uma empresa de pessoa física, né, pessoa física não contabiliza depreciação. Benfeitorias, máquinas, equipamentos e outras despesas, então, somando um total de 30 mil, mais imposto de renda, R$ 35.924, né? 54 mil de receita, um lucro total no exercício de 33.116 reais. Aqui está o fluxo de caixa lá. O fluxo de caixa é o seguinte, ó, é uma projeção. Você pode fazer, normalmente a gente faz o fluxo de caixa projetado, né, para você saber quando vão ser suas receitas e despesas ao longo dos anos. Eu recomendo que vocês façam, quando vocês estiverem trabalhando com algum projeto, vocês façam uma projeção para 10 anos e vão corrigindo mensalmente essa projeção, vão fazendo ajustes mensais. Eu vou mostrar primeiro um modelo contábil e depois a gente vai ver um administrativo, tá? Que o administrativo eu acho bem interessante, que aí vocês vão pegando mais assertividade no administrativo, vocês vão conseguindo comparar qual o tamanho do erro de vocês. Tá? Então, aqui nós tínhamos, no 1º de janeiro, um saldo em caixa de 40 mil, né, uma projeção de receita de 20 mil, uma projeção de bois com 20 mil, de milho de 15 mil, então projeção de 75 mil. E aqui, a projeção dos seus passivos para o mês de janeiro, num total de 17.442. Aqui, gente, eu vou retirar que não tem necessidade de colocar o custo de oportunidade. Tá? Pronto, vou até salvar isso aqui. E depreciação também. Não, aqui, não, perdão, vou deixar, que aqui é o contábil. O que eu vou tirar aqui? Esse outro, vamos voltar para o contábil. No contábil a gente deixa. Contábil é só para a gente ter uma projeção comparando com os custos de oportunidade. Eu vou tirar aqui, ó, só para ver como ficaria a projeção. Então, nós temos uma projeção de todos os meses fechar no positivo. Mas digamos que num determinado mês aqui, nós não tenhamos uma entrada de receita, por exemplo. Não consigamos esse financiamento de 30 mil. Então, nós entraríamos em junho com 3.150. Então, é preciso fazer uma venda, talvez, de milho aqui, de 5 mil reais, para cobrir essa diferença e ficar no positivo. Por que eu acho o fluxo de caixa administrativo importante? Vou botar aqui ração. Porque vocês vão colocar um previsto e outro realizado. Funciona muito melhor o controle, que com o tempo vocês vão aprendendo a calibrar a projeção de vocês. E vão se tornando mais precisa a projeção. Então, em azul, em preto aqui, o que foi previsto e aqui o que foi, de fato, realizado. Então,
sempre vão fazendo o ajuste só nessa parte que está em azul. Então, vão vendo aqui que a diferença entre o que foi projetado e o que foi realizado está bem distante. Ó. Nós temos aqui uma projeção de 69 mil para março em caixa e um realizado de 33.500. Então, só vai alterando o azul e nunca vai alterando o que está em preto. Esse seria o fluxo de caixa projetado. Controle de almoxarifado, então é colocar tudo que tem de estoque de peças e bens de expediente, material de expediente da empresa, né? E alguns têm uns softwares que, inclusive, avisa quando o estoque chegou no mínimo aceitável. E aqui o controle de mão de obra, né? Então, se faz o controle aqui semana de 16 a 23 de janeiro, onde estava cada colaborador, qual foi a atividade que ele fez, o número de horas que ele trabalhou naquele dia. É como se fosse um diário, né? E o valor da hora do dia trabalhado e o total. O valor por dia que ele ganhou, ele trabalhou 4 horas, ganhou R$25 naquele dia, perdão, por hora. Total... Desculpa, gente, é 4 dias durante a semana, R$25 por dia, R$100 naquela semana. E o controle é isso. Um controle bem simples. Existem vários softwares de gestão que têm controles bem mais sofisticados, mas se fizer isso para uma empresa de pequeno e médio porte, já é bastante promissor. Um controle como esse. Boi e soja, tá? Aí você usa um trator para plantar pastagens e para produzir soja. Metade do tempo desse trator ele é dedicado à pecuária. E metade do tempo ele é dedicado para a produção de soja. Quem deve pagar a depreciação desse trator? O boi ou a soja? Ambos, né? Então, isso é o rateio. Você vai dividir metade do custo da depreciação do trator para a soja e metade para o boi. Quem deve pagar a manutenção desse trator? Ambos. Então, você vai dividir metade do custo de manutenção do trator para a soja e metade para o boi. Tá, e quem é que vai pagar o salário o prolabore do administrador da empresa? Soja ou o boi? O centro de custo é soja ou o centro de custo boi? Digamos que ele trabalhe 70% do tempo dele com o boi e 30% com a soja. Então, você vai jogar 70% do prolabore dele para o boi ou 30% para a soja. Aí você pode me contestar. Mas, professor, só que a soja responde por 60% do faturamento da empresa. Bom, aí fica a seu critério se vai colocar 60% do salário dele na conta da soja ou 30%. Fica a seu critério como gestor da empresa. Eu não tenho essa resposta. Eu só sei que não pode ficar na conta de um só. No final, quem decide é o gestor. Mas só não pode ficar na conta de um só, porque é injusto, né? Vai causar um viés, né, na contabilidade do centro de custos. O rateio, quando existe um fator de produção que é utilizado por mais no centro de custo. Neste caso, você simula uma venda na sua contabilidade de partida simples, tá? Se as duas empresas tiverem o mesmo CNPJ, você só vai fazer uma simulação, ou o mesmo CPF, só vai fazer uma simulação, vai fazer... Na prática, você precisa tirar uma nota fiscal de transferência. Porque para emitir a GTA tem que ter uma nota fiscal. Para transferir os animais de uma propriedade para outra, precisa de uma guia de transferência de animais. Então, para fazer essa transferência de produtos agropecuários de uma propriedade para outra, para ver esse trânsito, precisa de uma guia de trânsito. Então, você vai precisar emitir uma nota de transferência.
Então, na prática, precisa ser isso. Na sua contabilidade, vai sair como transferência, essa nota não vai ter um valor contábil. Tá? Ela não vai para a sua contabilidade oficial. Mas, digamos o seguinte, que você não sabe o preço que está vendendo os seus bezerros da fazenda A para a fazenda B. Como é que você sabe se está sendo viável produzir bezerros ou não? Não era mais barato comprar bezerros? Você só vai responder isso se você souber o preço que está vendendo os seus bezerros da fazenda A para a sua fazenda B. De repente é melhor, ou talvez seja melhor vender o bezerro para outro, porque você não está sendo eficiente na terminação. Então, é para poder responder essas perguntas. Eu estou sendo eficiente nos 2 centros de custos, por isso você, na sua contabilidade de partida simples, você simula uma venda. Coloca um preço de venda naquele produto para que ele entre no outro centro de custos com um valor de entrada. Porque senão você vai dizer o seguinte, a minha terminação é barata porque eu não pago nada pelo garrote. O meu bezerro entra de graça aqui. E não é verdade, ele teve um custo lá na outra fazenda. Então, para não causar esse, para você poder identificar o desempenho dos centros, de cada um dos centros de custos de forma independente.